Notícia do próprio Ministério da Justiça apontando que o procedimento de recadastramento alcançou 99% das armas de fogo. Notícia do próprio Ministério da Justiça. E aí tem alguns aspectos interessantíssimos para que nós analisemos nessa questão. Nós vimos quando o governo atual começou, logo no início, e aí início nós estamos falando dos primeiros atos do governo, foi o primeiro ato assinado pelo atual presidente, novamente presidente, Luiz Inácio, foi justamente a respeito do regulamento, da sistematização sobre armas de fogo aqui no Brasil, impondo diversas suspensões, revogando trechos de decretos que tinham sido publicados por Jair Bolsonaro e trazendo uma grande novidade, que foi o recadastramento de armas de fogo dos CAC, dos colecionadores, atiradores e caçadores, que são controlados pelo Exército, têm o registro de suas armas no Exército Brasileiro, mas que, por uma determinação do atual governo, foram obrigados a recadastrar ou a cadastrar suas armas na Polícia Federal, também no SINARB. Nós já abordamos aqui que fizeram uma confusão imensa em torno desse procedimento, porque cadastro é apenas a coleta das informações técnicas da própria arma que é colocada em circulação, e no momento em que se vincula essas características, se vincula o armamento ao indivíduo, não é mais cadastro, é registro. E o que se fez aqui no Brasil foi chamar de cadastro aquilo que efetivamente era registro. Então, se fez um registro duplicado, uma sobreposição entre o SIGMA, que é o sistema onde estão registradas, né, as armas dos colecionadores, atiradores e caçadores, com o SINARM, que é um sistema de armas para a defesa, mas isso tudo passou, não foi contestado. Mas o grande ponto a se observar é que quando essa medida foi anunciada, quando o governo atual anunciou que faria isso, que imporia esse recadastramento, ele alegou que isso era necessário porque nós tínhamos ou haveria no Brasil um grande contingente de armas desviadas pelos colecionadores, atiradores e caçadores, os CAC, para a criminalidade. O pretexto que se utilizou foi justamente de que esse segmento, que não é efetivamente uma categoria, mas esse segmento se valia da prerrogativa de adquirir determinados armamentos para transferi-los às quadrilhas, às organizações criminosas. Então, que as organizações criminosas estavam tendo acesso às armas de fogo graças aos CAC, que as compraria e as comprariam, né? Os CACs comprariam essas armas e as repassariam às organizações criminosas. Só que, no momento em que é realizado um recadastramento, e esse recadastramento alcança 99% das armas em posse dos CAC relativamente ao período abrangido pelo recadastramento, essa narrativa acabou. Essa narrativa se torna comprovadamente uma narrativa esdrúxula. Se nós temos 90%, quase a totalidade, estamos falando apenas de 1%, se muito. Mas se 99% das armas foram efetivamente recadastradas, o que significa que o indivíduo realizou o procedimento, preencheu lá novamente todos os seus dados que já estavam sendo cobrados, que já eram cobrados, os registros já tinham que estar ativos no Exército. E se ele fez isso, e no caso das armas de uso restrito, né, as armas de calibres ou de mecanismos que impõem a sua classificação como de uso restrito, ainda levaram essas armas a uma delegacia da Polícia Federal, inclusive se submetendo a um risco substancial nesse deslocamento, porque esse mesmo decreto lá do início do ano acabou com o porte de trânsito, né, aquela possibilidade de utilizar uma arma para se defender. Se 99% das armas foram recadastradas, não tem arma sendo desviada para a criminalidade. É uma narrativa que é desfeita, ela é desconstruída
pelo próprio Ministério da Justiça, que criou essa fantasia, essa deturpação, essa verdadeira loucura em termos jurídicos de recadastramento. Porque eles próprios inventaram essa ideia, utilizaram para justificar essa ideia uma narrativa que era a narrativa dos desvios de arma, colocaram essa ideia em prática e a ideia resultou no recadastramento de 99% das armas que eram alvo desse recadastramento. Acabou. Acabou a fantasia de que criminosos estão se valendo do arsenal ou da possibilidade de CACs terem acesso a armas de fogo para se armar. É óbvio que isso nunca foi um fato, isso nunca foi uma alegação plausível, isso nunca esteve realmente em foco. Jamais se ponderou que isso fosse verdadeiro, mas era a justificativa que tinha sido apresentada. E agora, não só para aqueles que já têm familiaridade com o assunto, que já sabiam que isso era uma fantasia, agora há a comprovação cabal, empírica. O recadastramento foi feito e as armas foram apresentadas. Então, no mínimo, se demonstra que qualquer restrição que se imponha agora ao segmento de colecionadores, atiradores e caçadores será uma restrição infundada, sem nenhum tipo de fundamento, mínimo que seja. Não existe mais a narrativa que foi utilizada para a perseguição dessa categoria ou desse segmento. Isso acabou. E mais, o que nós, infelizmente, vemos aqui no Brasil e temos visto ao longo dos últimos anos, e principalmente nos últimos meses agora, com o retorno desse mesmo segmento, desse espectro político-ideológico ao poder, é que isso pode, infelizmente, não valer de nada. Infelizmente, isso não é garantia de que as restrições vão acabar, ou que as restrições não venham pautadas novamente nessa fantasia. Em uma audiência pública que participei recentemente agora no Senado, eu dizia exatamente isso, que nós, por vezes, quando discutimos a questão das armas de fogo aqui no Brasil, parecemos estar em algum tipo de universo paralelo, em um cenário de surrealismo, porque entidades desarmamentistas, setores ligados ao desarmamento, vêm lá e desfilam o seu rol de cantilena ultrapassada, né, rebatida inúmeras vezes, de que mais armas, mais crimes, mais armas, mais crimes, tem que restringir o acesso às armas para diminuir os crimes. Aí se faz uma audiência pública e se prova ali, se comprova que os dados que são utilizados para dizer, para se fazer essa associação, para estabelecer essa associação, são dados falsos. Se mostra ali a realidade do país com os indicadores oficiais de criminalidade, se confronta os indicadores oficiais de criminalidade com as armas em circulação, se confronta com os estados mais armados, que comumente são os estados menos violentos, e aí se tem a sensação de que a realidade foi mostrada. Mas aí no momento seguinte, em que o tema volta à pauta, ele volta exatamente com a mesma narrativa de mais armas, mais crimes, mais armas, mais crimes, como se nada daquilo tivesse sido discutido. E, infelizmente, é muito provável que nós estejamos novamente diante desse cenário. Novamente diante desse cenário. Criou-se a narrativa, se submeteu a narrativa a uma comprovação empírica, fática, que foi justamente o procedimento integral do recadastramento, e se provou que a narrativa é falsa. E agora? Agora, no mínimo, havendo hombridade no Ministério da Justiça, se deveria reconhecer, olha, a fonte de abastecimento de criminosos realmente não é o segmento dos CAC, como nunca foi. Mas é muito improvável que isso aconteça. Mais provável é que nós tenhamos a repetição desse discurso, independentemente da realidade. Ninguém está aí mais preocupado com a realidade, e esse é o ponto fundamental da realidade do cenário jurídico, do cenário político brasileiro, atualmente. A realidade deixou de importar. Vivemos em tempos nos quais a justificativa para as medidas que o governo quer adotar advém de universos paralelos.
de cenários de surrealismo. Ou, trocando em miúdo, sendo bem direto, da mentira. É um tempo em que a mentira é usada como fundamento factual para justificar tudo aquilo que se quer fazer. Mas, para o observador minimamente mais atento, fica claro, a narrativa foi, sim, desconstruída. A narrativa não existe. O que foi utilizado para perseguir o segmento, para suspender as atividades de tiro aqui no Brasil, a nova entrada, o novo ingresso de praticantes do esporte, a suspensão da venda de insumos para recarga, um limite esdrúxulo, tacanho para a aquisição de munições, tudo isso se mostrou falso. E agora seria o momento desse governo reconhecer que causou o fechamento de inúmeros clubes de tiro, que já estão passando por dificuldades e são diversos os relatos de clube fechando, que causou o fechamento do comércio de armas de fogo e munições, gerando, obviamente, um quantitativo expressivo de desemprego. A economia em torno do tiro desportivo é uma economia fortíssima. E o governo, utilizando-se de uma mentira, prejudicou um setor, gerou inúmeras falências, causou desemprego e já sinalizou que não vai reconhecer nada disso. Tanto que, mesmo com um resultado exitoso como foi desse recadastramento, repito, esdrúxulo recadastramento. As primeiras falas do senhor ministro da Justiça foram no sentido de que o novo decreto, o novo regulamento, será extremamente restritivo. Extremamente restritivo por quê? O problema não era o desvio de armas? Não se provou que esse desvio não acontece? Ele vai ser restritivo por quê? E o que a população brasileira, repito, eu nunca vou cansar de registrar isso aqui. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que o comércio de armas de fogo e munições foi formalmente submetido à opinião popular. Tivemos em 2005 um referendo em que a população foi chamada a se manifestar. Quer continuar comercializando armas de fogo e munições ou não? E a resposta foi sim, queremos. Na verdade, a pergunta foi se deveria proibir o comércio de armas de fogo e munições. E aí, na opção lá da urna, a proibição foi rejeitada. O não se deve proibir o comércio. Quase 64% dos votos. Então por que vai ser restritivo? Se for restritivo, é uma medida antidemocrática. Como se esse governo estivesse lá ligando para a democracia, e é isso que a gente vai ver já já.